perguntar para o Alisson, para a Bárbara, como que vocês têm, a gente vai construindo, né? E eu vejo que um primeiro aspecto importante para você se relacionar é você admirar quem você se relaciona. Eu vejo que a admiração, às vezes, ela vem até antes do amor, porque você já não está te amando já, mas você começa admirando uma pessoa, né? Como isso tem sido construído e como desenvolver assim um relacionamento saudável, que é o que vocês têm buscado. Compartilha para a gente, porque vocês são de carne e osso, são pessoas normais, como todo mundo, né? E como desenvolver isso. Então, Carol, essa questão de admirar fez parte do nosso relacionamento desde o início. Quando eu vi a Bárbara, assim, eu admirei ela, né? Eu gostei muito dela. E foi numa célula que a gente participava. Eu era novato na célula e ela também. Eu creio assim, né, que Deus usou esse momento e nos encontrou ali. Então, esse primeiro momento assim das palavras dela, da fisionomia dela, né, sempre eu Gente, ele está admirei. até assim. Lembrou o E primeiro eles já momento. estão, já marcaram até a data do casamento aí, viu, Tá gente? marcado Falar. já. Então, fomos iniciando então esse relacionamento. E quando eu fui conhecendo mais a Bárbara, as habilidades dela, sabe, admirando assim as qualidades que Deus tinha feito para ela, né, preparado a personalidade dela, como foi encaixando com a minha, né? Era o que eu esperava até, era o que eu aguardava assim emocionalmente. E mais só que nem tudo é perfeito, né? Então foi surgindo aí as Ainda bem, né? Não é? Isso. Então, Carol, foi olhar para Deus nesse momento, né? A gente buscar o padrão. Ótimo! Ô, Esse amor. programa, o acesso é Olha livre só. mesmo. Abre o coração, conta. Inclusive, pra acessa gente. livre é o pai, né, Dica? Põe onde é o Vai, pai. vai. Vamos ficar ali do lado para dar apoio. Vai. Ele Então, falou Carol, as qualidades conta tudo, primeiro, ela não né, vai para achar depois ruim. falar os defeitos. Casa hoje vai ter. Então, foi olhar a questão do padrão, né, de um relacionamento de Deus. E mediante, né, a característica, a falha, né, o defeito, fui procurando ver assim, aquilo que eu poderia suportar, assim, no caso, se ela não mudasse. Olha, gente, isso Né? é muito importante. Então, assim, esse momento de observar. E também, essa crise natural, porque eu tinha a minha vida, ela tinha a dela, ela é mulher, eu sou homem, é super natural, né? Então, fomos trabalhando isso. A questão do temperamento, sabe? Fomos descobrindo, assim. Um ponto também importantíssimo para a gente foi o acompanhamento pastoral do nosso querido pastor Leozão. Ah, isso é bom, Assim, é importante. Carol, eu digo essencial, assim. Para a gente foi essencial, porque você está ali vivendo e vem as crises normais. Então, você pensa que é só você e aquele negócio não tem solução e tal, e chega até, talvez não seja de Deus, então a gente reúne, expõe, então ali vai sendo conduzido. Não, mas é absolutamente normal, existe uma diferença, e o Leozão foi nos conduzindo, e aí, graças a Deus, nós estamos aqui. Com E aí, data Bárbara? marcada. Então, bom. quando eu conheci o Alisson, a primeira coisa que me chamou a atenção nele foi o sorriso dele, né? E essa serenidade para falar, assim. Quando ele me abordou, né? A gente tinha saído da célula, ele me abordou, me chamou para conversar, assim, de um assunto que eu tinha comentado, e ele conversou no meu pensamento, que moço bonito, como é que eu nunca vi esse moço antes? E aí a gente continuou conversando e eu fui percebendo, né, a serenidade dele, né, essa habilidade para falar, para conversar, para expor o pensamento dele. Eu tinha um preconceito com relação, né, às pessoas das exatas e que eles, né, com preconceito de que eles não sabem conversar, não sabem expor as Aí Deus te ideias. tratou. E aí deu assim, eu falei, gente, ele é Deu da exatinho, exata, né? Deu exato. Ele é todo, não está faltando nada, assim, né? Eu pensei, não, porque o da exata não vai saber conversar, não vai saber se colocar, às vezes, né, inúmeros preconceitos. Então, ele desconstruiu esse preconceito, foi um ponto, né? E a forma como ele me abordou, a forma como ele chegou a mim, e eu não precisei fazer nada, sabe? Então, esse foi um ponto também de admiração da postura dele, né, enquanto homem, né, de se aproximar de mim aos poucos, E o que ir você vê no sondando. desenvolver aí um bom relacionamento, né, que vocês têm desenvolvido? Como que você vê os pontos essenciais para que isso aconteça? Os pontos essenciais para Que vocês admirar? vivem. Não, para vocês desenvolverem esse bom Convivência. relacionamento. Então, o diálogo,
né, ter condições de comunicar. Assim, conversar, todo mundo conversa, mas o diálogo é eficaz, né? Falar algo que o outro está entendendo. Você não entendeu? Então, peraí, vamos repetir. Isso é fundamental, né? No aconselhamento, né, com o Leozão, às vezes a gente ia com uma fala toda, como o Leozão diz, truncado, né? Uma conversa truncada, e aí, quando a gente estava falando de novo, o Leozão colocando luz ali no que a gente estava falando, a gente saiu com uma nova chave, né? Então, tivemos, né, mais um elemento para, lá na frente, comunicar melhor. Pegando até a fala dela, Carla, fala para a gente, eu imagino que no consultório, essa questão da comunicação de casais é algo que pega muito. Fala para a gente um pouquinho disso. A comunicação ela tem muito filtro, né? Nós temos que estar muito atento ao que realmente a pessoa está vivenciando no momento. E isso requer um olhar para o outro. Essa comunicação, às vezes, não é o momento certo de falar. Talvez a mulher, por exemplo, ela está, você precisando de falar algo importante para ele. Ele está no momento de prova, preparando o trabalho, fazendo um monte de coisa, a mente centralizada em algo, e você chega, amor, isso, aquilo, outro, tal, está legal. Ele não ouviu o que falou, não era o momento certo, ele não estava conectado em você, estava conectado em outra coisa. E, às vezes, responde aleatoriamente, sem a pessoa, inclusive, ter noção do que realmente falou. Mas você falou comigo que estava ok, mas eu não vi o que você falou. Esse era um filtro, que o quê? Era um empecilho que, inclusive, estava na caixinha do homem ali, que ele estava, nessa hora, ele estava na concentração, ele estava concentrado em algo, ele era direcionado, ele estava para aquilo ali. Qualquer outra coisa que realmente venha na comunicação, ele não vai ouvir. Então, era a hora de chegar e falar assim, amor, dá para falar agora? Me dá um tempinho, deixa eu terminar aqui, daqui a pouco a gente fala? Ok. Então, os dois, inclusive, têm que estar vendo esse filtro. Às vezes é o contrário, é você que está mexendo com algo, está fazendo alguma coisa na cozinha, ou está na casa da tua mãe, ou está preocupado com alguma coisa, ele chega e fala algo e você simplesmente não deu importância. Ou, às vezes, você está num período onde que é um período mais fragilizado, onde que a mulher passa por dias, que, inclusive, qualquer coisinha que falar já está chorando, ele tem que notar o que é. Você está mais sensível. Hoje aconteceu alguma coisa? Aconteceu hoje com meu marido, isso de manhã. Eu acordei, ele estava lá, inclusive, né, nosso amigo, né, Leozão? Gente boa demais. Essas Abração, características. José Campos, lá, a benção. Ele tem um conselho, inclusive, que ele segue, que ele fala sempre quando a gente vai até estar no culto ou palestra, alguma coisa assim. O senhor Léo, inclusive, na época do relacionamento, a dois, ele falou assim, olha, busque uma mulher que você admire e busque uma mulher que tenha características que seja semelhante àquilo que você quer. Não só busque uma mulher que, por exemplo, ora muito bem ou canta muito bem como a Mari, porque vai chegar uma hora ela não vai cantar. É isso mesmo. Se ela não estiver cantando, você vai querer... Nossa, mas mais ou canta, menos por enrolado. favor. Ela vai falar, né? Porque canta, Então você vai porque xingar ele cantando. Você, eu quero ficar 24 horas do dia cantando, né? Imagina. E isso é muito importante. Algumas características, igual você disse, ele tem um sorriso lindo, ele tem algumas coisas em mim que me chamam a atenção, como ela também tem, que esse biotipo, às vezes, a pessoa ela tem que estar levando em consideração, sim. Importante. O meu Mas marido qual que é a maior dificuldade das pessoas de comunicarem? Porque no gabinete também é um problema. O não saber ouvir. E, inclusive, a questão dos preconceitos. Eu já vou com um conceito prévio a respeito de um determinado tema. E eu não estou ouvindo e nem vendo o que o outro está falando, porque eu já tenho uma crença interna que me paralisa de ouvir o que realmente é o discurso do outro. E temos, internamente, infelizmente, só tem uma resposta certa. E não é isso. Para uma mesma questão, pode ter duas respostas certas, porque o ponto de vista dele, de, às vezes, sair é de uma forma e o dela é de outra. Não, para mim, sair, eu posso sair e me preparar para um monte de coisa antes, que eu tenho que ir para o programa, eu tenho que elaborar, inclusive, o que eu vou falar no tema. Tal. Não, para mim, eu tenho que sair rápido, a gente tem que ir depressa, porque, senão, a situação, se eu deixar passar muito tempo, vai vir muita coisa na minha cabeça. Está errado? Não, ele tem um jeito dele, ela tem um jeito dele. As duas coisas, alguma está mais certa que a outra? Não, cada um tem o seu jeito. Mas, quando eu tenho um pré-conceito, não, você tem que sair rápido, Bárbara, porque nós temos o programa para fazer e tem que ser depressa, não fica enrolando. Não, ele não está errado, como ela também. Então, esses preconceitos têm que ser muito vistos. Outro ponto também é não achar que o outro é previsível, né? Exato. Sempre esperar algo, pode surgir uma variante aí que não estava no seu controle. Uma outra falha na comunicação, a própria questão de eu achar que o outro sabe o que eu estou pensando, você já me conhece há muitos isso daí anos, você é já tem uma que saber o que verdade passa na minha verdadeira. cabeça, Isso é porque nós já furado. convivemos há tantos anos, que até hoje você não me conhece? O homem Isso sofre com isso, viu? aconteceu. O homem sofre com isso. É. E quando Aproveita. o homem pensa que falou e não falou? Não é isso que é não. o quê? Mas eu te disse isso. Fala, você disse? Quando? Acho que você pensou que você me exatamente. disse. Mas você não me... Deixa eu defender Porque os homens mulher aqui tem agora. uma memória, eu brinco de elefante, né? Ela lembra de tudo. É.
A gente lembra de coisa boa e coisa ruim, aquilo né? que é conveniente, né? Aquilo que é conveniente, né? Exatamente. Mas agora, vamos perguntar se a plateia tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Essa Alguém plateia aí? participativa. E lembrando aqui, quem vai falar, tem dois ali, não tem problema não. Quero lembrar que tem um pessoal do Maranhão aqui, gente. internacional. Fala seu nome e seu bairro. Rosana, moro no bairro do Turu. Lá do Maranhão. Ah, Damiana no Angelim. Olha, Damiana. viu, gente? Esse programa É. aqui vai para todos os lugares. Mas É. olha lá, seu nome e sua pergunta. Meu nome é Rogério, minha pergunta vai para a doutora. Hoje em dia, a gente percebe que as pessoas têm se sentido donos um dos outros, e não companheiros ou parceiros. Qual o conselho que você daria para essas pessoas? Boa. ótimo. Muito boa pergunta. Porque, inclusive, esse termo de posse, isso chama-se termo de posse. A gente acha que a gente é dono de alguma coisa. Para início de conversa, a gente não é dono de ninguém, nem da nossa própria vida, porque não foi eu, não foi eu que determinei o dia que eu ia nascer, nem onde que eu ia nascer, nem qual fio de cabelo que vai cair da minha cabeça. Eu não sou dono da minha própria vida. E esse termo de posse, ele entra num contexto onde que eu tenho que possuir alguma coisa, eu tenho que possuir alguém, eu tenho que pertencer a alguém a ponto dela ser eu para que eu exista. Então, essa posse ela vem como uma disfunção total da própria identidade, porque, inclusive, eu estou me identificando no outro, o outro está sendo meu, e eu estou sendo do outro, e o outro que sou eu mesmo. Isso é totalmente disfuncional, porque uma relação, e vamos voltar à relação familiar. A relação familiar, vamos colocar, por exemplo, mãe e bebê, quando o bebê nasce, ele tem um processo que ele separa da mãe. Ele nasce como um ser único separado da mãe. Mas, às vezes, essa mãe ela não dá conta de desvincular esse filho dela mesma, essa filha dela mesma. Então, o que acontece? Ela se complementa através desse filho e faz com que esse filho comece a se sentir complemento dessa mãe. Então, a tendência do sujeito é de buscar, inclusive, me completar e ser, inclusive, do outro. Então, o outro é minha parte, é o meu domínio, é a minha existência. Então, é uma relação simbiótica. Uma relação onde que uma relação completa-se no outro e o outro completa em mim. Nós temos que fazer uma ruptura disso. Eu não sou dono do outro, nem o outro é dono de mim. A minha mãe não é meu dono, nem eu sou dono dela. Aí que entra a castração do pai, tem que entrar nesse negócio e castrar. Ah, isso o aí, nome né? do pai. É Não é? interessante que Deus é pai exatamente por causa disso. Ele vem romper com um monte de coisa aí que a gente não conseguiu romper Ok, mas o sozinho. pessoal quer perguntar mais. Outra pergunta, então. Vamos lá, então. Seu nome e sua pergunta. Meu nome é Wesley e eu gostaria de fazer uma pergunta para o Leozão e para a Carla. Na verdade é o seguinte, Viu, né? Acesso é livre, viu? Então você pode responder. o eu sou se resume na identidade, ok? Quem não tem identidade não se relaciona e se relaciona é frustrado, não é verdade? Então eu gostaria de saber, na luz da psicologia, como, né, formar essa identidade e na luz da palavra, Leozão, como formar essa identidade que a pessoa vai saber quem eu sou, que é a grande resposta que Pode hoje a responder sociedade... psicologicamente, doutora Carla. Esse eu, ele começa a ser construído. Esse eu começa a ser construído, sim, nessa relação de identificação com os pais. Essa primeira identidade ela é formada através desse pai, que é meu referencial, dessa mãe, que é meu referencial. Então, essa pessoa, ela vincula-se à outra, e essa vem por essa primeira identificação do eu. Só que chega uma hora que tem que haver uma ruptura, onde começa a criar o self. Todo mundo gosta do self, né? Hoje, já tirando um retratinho. A gente vai ter self significa... Depois a gente tira um selfie aqui. Self significa ser eu mesmo, né? Olha. O self dentro da psicologia, né? O self é o princípio de equilíbrio, onde que eu sei aonde que está a estrutura. Aqui está uma estrutura do perfeição, aqui tem a estrutura da imperfeição. Eu não sou nem perfeita, eu não tenho que ser Deus, e eu também não tenho que ser a pior pessoa do mundo. Então, quando eu começo a desvincular do pai, eu começo a criar o meu self, eu começo a crescer como uma identidade individual. Espera aí, eu não sou a pessoa pior do mundo, mas também eu não tenho que acertar tudo. Então, eu vou começando a me equilibrar, a me formar enquanto sujeito único. Esse self ele começa a emergir enquanto identidade individual, que até então era uma identidade parental. Era uma identidade que eu me identificava com meu pai, que eu me identificava com minha mãe, eu me identificava com o meio. E aonde que, inclusive, vem os rótulos, né? Que às vezes, meu filho, esse é a ovelha negra da família, esse aí não vai dar em nada, esse aí não vai dar certo, esse não vai conseguir. Não, esse é o mais inteligente, esse é o mais capaz. Então, a gente começa, peraí, eu posso até ser parecido um pouco com meu tio, mas eu sou eu tenho o meu lado que é meu somente. Aí eu separo a minha identidade do outro. Agora, espiritualmente, é entender que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? E quando você começa a assimilar essa imagem de Cristo, que vai sendo transformada dia após dia, reforça essa identidade, com certeza.